Uma das maiores preocupações na cirurgia de explante de prótese de silicone é como vai ficar o pós-operatório, se vai ficar reta, se vai ficar afundada, se vai ter retrações. Fique nesse vídeo com a gente, eu vou explicar tudo sobre essa cirurgia e vou explicar sobre o ficar reta ou não ficar reta e o que a gente pode fazer para melhorar e deixar essa mama bonita sem as próteses de silicone. Sou Gilberto Pereira, cirurgião plástico na cidade de Taubaté. Temos mais de 1000 pacientes operadas na cirurgia de explante de silicone. Hoje o nosso foco é cirurgia de explante. Somos referência em cirurgia de explante de prótese de silicone. Já realizamos muitos casos, muitas reconstruções e casos que deixam as pacientes extremamente contentes com a cirurgia. Uma das maiores preocupações que a gente recebe no nosso consultório é: doutor, eu vou ficar reta após a retirada da prótese de silicone? Depende. O que depende? Depende do tecido mamário que você tem. A gente não vai criar tecido mamário, né? O tecido mamário que você tem, ele é o seu ali. A gente vai reposicionar o tecido mamário. Porém, ficar reta é muito difícil, né? Mesmo porque a gente pode estar utilizando da lipoenxertia, enxerto de gordura. Eu já tive pacientes que ficaram com as mamas pequenas. Porém, fizemos enxertos mamários, fizemos 2, 3 enxertos e conseguimos mamas bem bonitas e bem volumosas. Então isso depende de como vai ser feita a cirurgia, depende de uma boa conversa com o paciente, né, de uma reconstrução adequada e muitas vezes a gente precisa de 2, 3 cirurgias para poder melhorar essa mama. Isso é verdade, sim. Porém, ficar reta, né, muito difícil, depende de cada paciente. Tem pacientes que são bem magrinhas, tem pacientes que têm pouco tecido mamário. Então, o que você tem que entender na cirurgia de explante da prótese de silicone é que a gente vai trabalhar o tecido que você tem. Por mais que eu faça pontos internos, reposicionando essa mama, fazendo um ajuste daquela gordura da lateral, de cima, é o tecido que você tem, é a gordurinha que você tem, é a mama que você tem. Então, muitas vezes, se você só colocou a prótese de silicone, fez um cortinho, colocou a prótese, ficou por anos com essa prótese e você tinha um volumezinho de mama, você não perdeu peso, você manteve ou você aumentou o peso, você vai ter mais ou menos aquele tecido mamário que você tinha lá atrás ou até um pouco mais, caso você tenha ganhado peso. Se você emagreceu, perdeu peso, claro, você vai ter um pouco menos de mama. E a retração e ficar afundado, o que seria isso? Isso são cicatrizes. Quando você tira a cápsula, tira a prótese, tira a cápsula de uma maneira adequada, preservando o tecido mamário. Se você retirar tecido mamário, aí é diferente, mas preservando o tecido mamário, que é o que a gente faz, essa mama vai cicatrizar. Pode acontecer na cicatrização de formar uma retração. Retração nada mais é do que a cicatriz, uma área que ficou mais pregueada, mais tensa, uma fibrose, que tende a melhorar dentro de um ano. Quando essa retração não melhora, isso pode ser realizado um enxerto de gordura para poder melhorar a retração de pele, que é importante também na cirurgia de explante. Muitas vezes a paciente faz a redução de mama com a prótese ou a paciente faz uma mastopexia, levantando a mama e colocando a prótese. Quando isso é feito com a prótese de silicone, é retirado o tecido mamário. Então, se a mama está mais caidinha, está mais volumosa e caída e vai colocar uma prótese, aquele excesso de queda da mama é retirado para ajustar o tecido junto com a prótese. Então, nesse caso, você vai ter mamas menores do que quando você não tinha prótese, após retirar essa prótese de silicone. Então isso tem que ser muito bem entendido, tem que ser muito bem conversado. Porém, o que a gente observa é que conseguimos sim mamas bonitas, conseguimos contornos mamários bonitos, mesmo que a paciente fez redução de mama com a prótese, mesmo que ela fez mastopexia com prótese, a gente consegue melhorar esse contorno, melhorar o volume da mama, dando um contorno bonito, sem as próteses de silicone. E as pacientes ficam extremamente contentes com a cirurgia do explante. E o que a gente normalmente faz para melhorar o volume, para devolver aquele volume de mama, caso ela tenha diminuído a mama, ou até mesmo aumentar um pouco o volume de mama, caso ela só colocou a prótese, tirou e desejava ter um pouco mais de volume. É a lipoenxertia. O que é a lipoenxertia? A gente vai coletar uma gordura do paciente, muitas vezes das costas, uma gordurinha concentrada em algum lugar, a gente tira essa gordurinha, prepara essa gordura e faz o enxerto na mama.
mama, a gente vai fazer um enxerto em 3 camadas, deixando essa mama com um contorno melhor e mais volumizada. Então o enxerto de gordura ele ajuda a melhorar um pouquinho o volume. Claro, nunca vai ser igual uma prótese, a gente nunca vai conseguir um contorno de uma prótese, um volume de uma prótese, porém a gente consegue sim deixar essa mama mais bonita e não deixar essa mama reta, como é o medo da maioria das pacientes, não deixar essa mama afundada, isso não. A gente consegue sim melhorar. O que pode acontecer é absorção, essa gordura pode ser reabsorvida. Uma parte dessa gordura normalmente ela é reabsorvida, mas uma grande parte acaba ficando ali na mama, dando um melhor contorno, dando um melhor volume para essa mama. E então a gente faz o enxerto. Às vezes absorve um pouco e essa paciente gostaria de um pouco mais de volume. Depois de 6 meses a 1 ano, a gente pode voltar para o centro cirúrgico e fazer novamente um enxerto de gordura. A cirurgia apenas do enxerto de gordura ela é extremamente simples, é extremamente rápida e de recuperação rápida. São apenas furinhos, a gente vai fazer um furinho para fazer uma pequena lipo, coletar essa gordura e vamos fazer furinhos para fazer o enxerto de gordura na mama. E no dia seguinte essa paciente já pode retornar para suas atividades, ela já pode fazer sua vida normalmente, ela pode dirigir, ela pode erguer os braços. É diferente da cirurgia de explante, da cirurgia onde a gente vai fazer o explante, vai reconstruir essa mama, reposicionar o tecido mamário, retirar o excesso de pele. Aí ela vai ter que ter um tempo de recuperação no pós-operatório, vai ter que ficar um tempo sem fazer atividade física, vai ter que ficar um tempo sem dirigir. Porém, na cirurgia apenas de enxerto, a recuperação é extremamente rápida. Dia seguinte é vida normal. Então é por isso que muitas pacientes acabam nos procurando para fazer o enxerto pela segunda vez, pela terceira vez, para ir aumentando essa mama aos poucos. Por quê? Porque a gente não consegue aumentar de uma vez. Colocar 400, 500 ml em uma cirurgia em conjunto com a cirurgia de explante. Por quê? Porque senão a gente aumenta o risco de complicação, formação de cisto oleoso, formação de nódulo, porque quando a gente coloca muito enxerto de gordura na mama, a gente vai engurgitar o tecido mamário, ele vai ficar duro, isso altera a vascularização, e aí aquela gordura enxertada, ela não pega. Por quê? Porque ela tem que pegar, ela tem que se nutrir ali onde ela foi colocada. Então, se colocar gordura demais, ela pode não se integrar ao tecido, e aí aquela gordura morre. Quando essa gordura morre, ela vai virar um cisto oleoso, ou ela faz uma esteatonecrose, que é a gordura que morreu, pode formar um nódulozinho calcificado. São complicações benignas que tendem a se resolver nos primeiros 2 anos. Então por isso que a gente tem uma limitação na hora de enxertar. É diferente de uma prótese, quando você vai colocar 100, 200, 300, 400 ml. O enxerto não, o enxerto a gente tem um limite, a gente coloca e vai sentindo. Aí qual que é esse limite? Depende muito de cada paciente. Na cirurgia de explante, quando a gente faz o explante e a lipoenxertia, a gente consegue colocar em média 150 a 250 ml em cada mama. Quando a gente vai fazer posteriormente, que essa mama já está cicatrizada e é apenas uma cirurgia de enxerto, eu já consegui colocar 400, mas tem paciente que a gente coloca 200, 300, aí depende do que cada mama vai aceitar da gordura que vai ser colocada. Então, respondendo a pergunta se vai ficar reta, normalmente não é o que acontece. Você vai ficar com o seu tecido mamário que você tinha antes da prótese, porém, utilizando o enxerto, a gente pode te dar um pouco mais de volume, um pouco mais de contorno, sem as próteses de silicone e com uma mama bonita, sem utilização das próteses. Gostou desse vídeo? Se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe e ative as notificações para receber os próximos vídeos.